Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa que tem nome de lar, que nos abraça, que nos envolve em todos os nossos momentos. Nós temos uma companheira hoje que veio pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, muito abraçada. Qualquer trabalhador da casa está à disposição para esclarecer se for necessário. Hoje nós vamos receber o nosso irmão Roberto, que é do canal Espírita, não é isso? Canal Espírita Net. Roberto Negrão já é nosso convidado e parceiro aqui, irmão da casa, e nós estamos realizando as palestras temporariamente nesse salão, porque vocês souberam, todos que estão aqui sabem do problema que nós passamos. Então, o acolhimento é o mesmo, o local é diferente, mas o amor continua nos corações da mesma maneira, que isso é importante a gente frisar, né? A gente está aqui aberto para qualquer necessidade. Bom, nós vamos falar agora sobre as atividades da casa. Já está lá para vocês poderem visualizar. Às terças-feiras nós temos 2 estudos online, às quartas-feiras as palestras públicas, serviços de passe. À quinta-feira nós temos o presencial aqui nesse salão mesmo, acontece às 17h30 e online às 19h30, que estudamos mais 2 livros, que é o Evangelho e o Livro dos Espíritos. A sexta-feira, como diz Helena, a gente está de folga, né? A gente consegue folgar, mas no sábado nós temos a evangelização infantil, que acontece a partir das 8h30 e que precisamos sempre, gente, de voluntários, de participações, de contribuições, não só para lanche, mas contribuições de lavar uma loucinha, levar uma criança ao banheiro, enfim, participar junto com as meninas aí que dão realmente sangue pela casa. Eu não vou mencionar todos os estudos, estão ali. Quem quiser participar, é só entrar em contato com qualquer trabalhador que está apto a esclarecer. Nós temos agora a excursão de Teresópolis, que vai acontecer no dia 22 de novembro. É uma excursão da casa, a qual a gente promove objetivando fins lucrativos para casa. Ninguém ganha nada, realmente vem tudo para cá. E mais do que nunca, a gente está precisando de adesões, né? Porque a nossa situação, não vou dizer que é triste, porque a mão de Deus sabe o que faz. E Ele colocou isso no caminho da gente. A gente está tirando de letra, para não dizer o contrário, mas a gente está conseguindo caminhar e fazer o que é necessário para restabelecer o funcionamento pleno da casa. Mas se vocês souberem de alguém que gostaria de ir na evangelização, na excursão, isso é parecido, tudo com e na excursão, ou não posso ir, não tenho condição de ir, mas indique um amigo, indique um vizinho, porque a gente precisa dessa renda para nos ajudar a levantar as nossas dificuldades. Porque a gente fala assim, o telhado voou, realmente voou, mas não foi só o telhado que voou, isso trouxe uma série de consequências para nós, como a parte eletrônica, a gente está quebrando galho, muita coisa, a gente não sabe ainda nem o nível de chamar prejuízo. Então, quem puder divulgar, já é uma ajuda. A gente pede qualquer tipo de ajuda, não só participar, mas também divulgar para a gente, né? Agora a gente vai chamar os nossos companheiros. Já está ali? Sim. Dia 7 de outubro a gente vai ter... já está aí, Léo, para a gente botar? Pois é. Dia 7 de outubro a gente vai ter uma... como é que a gente chama? Encontro de caldos? Como é que é? O cozido? Como é que chama? Dia 7, gente. É porque é tanto evento que eu estou ficando louca, vocês não têm noção. Dia 7, terça-feira que vem, nem lembrava que era terça-feira. A gente foi agraciado por um colaborador, um parceiro, né, um doador aqui da casa, que vai ofertar, vai reverter toda a renda do Gentileza Carioca nesse dia para nós. Então, até a proposta inicial eram os insumos e ele realmente abriu mão de tudo e vai fazer essa reversão. Então, por favor, cheguem lá, nem que comam uma coxinha, vai ajudar a coxinha para a gente, entendeu? Não, pode ser um jantar, mas quem não quiser jantar, come uma coxinha, come uma batata frita, porque a casa agradece imensamente. E nesse dia, já vou até antecipar, não haverá estudos na casa, tá? A gente realmente
não vai fazer o estudo porque é o dia que ele tinha disponibilidade para ceder para nós. Aí já me perguntaram, por que não é na sexta? Porque não é na sexta, é na terça, gente, é o que ele podia dar. A gente, quando recebe, a gente agradece, né? A gente agradece, a gente não questiona. Então, está vindo de muito bom grado esse retorno para nós. E o cozido é que dia? Dia 11, sábado que vem, vai ter um cozido, o cozido comunitário, o solidário, a gente vai divulgar nos grupos da casa, e a quentinha, a marmitex, como chamam, né? Marmitex é R$25, é um cozido e um pirão, um arroz, enfim, algumas coisas aí pertinentes ao cozido. Também tudo doação para a gente poder levantar mais um dinheirinho aí para a gente poder fazer as nossas obras, tá? Rogéria e Ercílio, por gentileza, a Rogéria vai fazer a leitura da página, o nosso irmão Ercílio vai fazer a nossa prece. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Sepulcros abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo, Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhe a garganta em verdadeiro túmulo, descerrado, deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhe partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias em vez de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas, eferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, considera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, alegramos-nos com os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, em agradecimento pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite, reunidos em nome do Mestre,
amado Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, dando-nos o exemplo de amor e de caridade. Que todos possamos ser envolvidos pelo seu halo de amor. E que o nosso companheiro Roberto seja envolvido pela espiritualidade amiga desta casa. Que suas reflexões possam penetrar no íntimo de nossos corações e de nossas consciências, trazendo-nos esperança, fortalecendo-nos no nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, ao sair daqui, levar conosco a alegria e a satisfação de estarmos nessa doutrina que nos fortalece para enfrentarmos os embates de cada dia com Jesus e por amor, por caridade a todos nossos irmãos. Que assim seja. Graças a Deus. Por favor, Roberto. Mais alto, né? Aí. Boa noite a todos. Nossas primeiras palavras sempre sejam de agradecimento à espiritualidade amiga que nos convida, né? Nos dá a oportunidade de estudarmos juntos. Em segundo lugar, agradecer a direção, a equipe material da casa, né? Que sempre está junto, acredita, nos faz estudar cada dia mais. E ao adentrar aqui, passa uma catarse na cabeça, né? Estava falando com o Ercílio. A gente com 30 anos, mais um pouquinho de casa espírita, né? Militando aí em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos toda aí. A gente relembra várias semanas espíritas nesse lar aqui, nesse ambiente, né? Alguns não estão mais aqui. A gente segurou um pouquinho a emoção para não chorar ali, porque alguns estão aqui no plano espiritual, né? E a gente vê muitos rostinhos novos querendo conhecer a doutrina. E a gente, é uma grande responsabilidade falar da doutrina e estar envolvido nessa coisa maravilhosa que nos faz entender o que é um espírito, o que é estar aqui, quem é Deus, qual é a nossa função aqui hoje. Isso é legal, gratificante. E falar do capítulo 10, a lei de liberdade, é o capítulo 10, já lá embaixo no Livro dos Espíritos. Tem que fazer uma releitura um pouquinho antes de adentrar, para que a gente possa entender o que é isso de liberdade que Kardec trata. Quando a gente fala Kardec, a gente fala do Espírito de Verdade, daquela equipe, né, que veio para tirar o véu, que veio nos mostrar um pouquinho daquilo que a gente não conhecia, estava muito obscuro. Então, o que Kardec coloca, quando a gente fala Kardec, a gente fala uma equipe por trás, a gente fala uma plena de espíritos elevados que quer a nossa melhora, que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade, nos quer menos doente. Ele nos ensina com muito carinho, com muita clareza, para que a gente possa evoluir. Mas não quer dizer que seja fácil, né? Clareza não quer dizer que seja fácil. Então, vou começar assim. Ele nos fala que existe um Criador fantástico, para a gente chegar a entender que liberdade é essa, tá? Existe um Criador. Nós não entendemos Ele, que esse Criador, Pai de todas as coisas, simplesmente fantástico. Cria matéria e espírito. Simplesmente. E ele vai dizer mais na frente que essa matéria evolui do átomo ao arcanjo. E vai nos dizer que tudo enquanto é matéria existe para que o espírito evolua. O espírito somos nós, tá? Mas vamos lá. E a gente vai começar a entender que ele fala que esse espírito, né, ele precisa, vou falar aqui didaticamente, de um corpo espiritual. Tá?
vamos chamar de perispírito. Não é bem um corpo espiritual, mas para esse entendimento didático, tá? É como se fosse um corpo espiritual, então chamado perispírito. Ele acompanha esse espírito por toda a imortalidade, a chegar de um ponto que ele se confunde com o espírito, porque o espírito é uma centelha divina. Estou falando das definições que está no livro dos Espíritos, tá? É uma centelha divina. Nós não temos como ter ideia de como é essa forma. E ele tem um atributo. Guardem bem, o pensamento. Esse é um atributo do Espírito. É uma força que nós temos fantástica. Só que esse perispírito, ele também é feito de matéria. Lembra aquela matéria que eu falei que evolui e ela também... Ela também não. Ela também está evoluindo, só que ela serve como corpo do espírito. Então, esse perispírito, ele vem ser intermediário entre essa matéria mais grosseira que nós temos aqui e o espírito, porque o espírito é um ser pensante, né? Ele não consegue manipular a matéria de uma forma muito fácil. Então, ele precisa desse perispírito. E ele é mais material de acordo com a materialidade do espírito. Quanto menos evoluído eu for, mais grosseiro esse perispírito. Então ele vai sumindo ao longo da minha evolução. E ele chega a um ponto de se confundir com o espírito. Mas nunca deixe de existir, porque senão nós seríamos deuses. E Deus é um, lembram disso? Então, vamos entender. Essa matéria, está lá em Evolução em Dois Mundos, um pouquinho mais claro, mais complicado na leitura. Ele vem nos falando como é que esse perispírito ele é formado. Ele vem habitando no mineral, vem habitando no vegetal, né? No animal, e ele vem criando características, instintos de sobrevivência. Chega a um ponto que Deus intelectualiza a matéria. Não entendemos muito essa parte ainda, tá? É um estudo mais profundo. Mas, na parte hominal, é o que o espírito habita, nós. E nós começamos nossas encarnações ali como espírito. Mas nós vemos, lembra que nós temos o direito do pensamento? É um atributo do espírito cerceado pela matéria. Aquele perispírito não é grosseiro, é um espírito primitivo, está no início. Só que ele vem com um livre-arbítrio, que não é tão livre assim. Nós vamos entender depois isso aí. Porque, como eu sou muito grosseiro, eu quero manter a minha vida. Eu quero viver. Eu preciso viver. Viver, quando eu falo, viver na matéria, tá? Porque nós somos imortais. Então, os instintos nos fazem viver. Quem aqui sente o coração bater? Só agora que eu falei, você começou a parar. Quem está sentindo o ar entrar na narina e trocar a troca alveolar? Ninguém, mas nós estamos fazendo. Quem está sentindo aqui as células se multiplicarem? Ninguém, mas está acontecendo. Isso é o instinto de sobrevivência. Nós adquirimos isso ao longo das encarnações aí, e isso aí vai nos mantendo vida em matéria. Então o meu livre-arbítrio é em coisas mais simples, senão eu iria desencarnar. Mas meu corpo produz, porque meu pensamento gera isso, e são os instintos. Mas vamos lá. Então, eu lá no primórdio, com meu perispírito bem grosseiro, eu tenho um livre-arbítrio. Claro, a lógica nos diz, o Espírito também nos dizem, que meu livre-arbítrio é limitado, porque eu não posso ter acesso a tudo. Já pensou se eu for ter acesso a fazer o que eu quisesse? Eu não viveria 2 dias. Então ele é limitado, mas eu ainda tenho uma escolhazinha bem pequenininha. E isso nós vamos passando de encarnações em encarnações, vivendo pouco, porque quanto mais primitivo o espírito é, menos tempo ele fica encarnado. Pelas suas imprudências, por vários detalhes. Então a gente vai reencarnando sucessivamente. Só que em cada encarnação, nós temos uma dádiva do esquecimento. Porque Emmanuel nos diz que nós somos incapazes de perdoar. Então por isso nós temos o esquecimento para ter um novo recomeço. Tivemos vários. Então não vamos se atentar a isso. Nós estamos em mais uma, mas estou lá atrás ainda. Então eu venho adquirindo conhecimento. Só que eu venho dizendo sim para algumas coisas e não para outras, porque essa escolha é minha. Mesmo sendo primitivo lá atrás, a escolha é minha. Sim e não. Mas eu não tenho maturidade ainda para certas escolhas. Não tenho.
Como é que eu vou escolher se eu não sei o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado? Aí que vem um detalhe importantíssimo. Existe uma lenda, se-ouçe, né, indígena, que elas falam o seguinte, que Deus, quando foi criar um ser chamado homem, ele reuniu todos os animais e falou na grande assembleia, eu vou criar um ser. Esse ser, ele vai ter uma coisinha que ele vai poder, um poder fantástico, que ele vai poder discernir todas as coisas. Toda vez que ele quiser, ele pode acessar, ele vai saber o segredo de tudo. Só que eles não podem ter ainda, porque não tem maturidade para isso. Eu preciso esconder. Aí a águia fala assim, eu que conheço os ares, os Andes, conheço as montanhas, vamos esconder bem no alto. Aí Deus fala, não, no alto não, porque eles vão acessar a lua, eles vão acessar os planetas, eles vão achar fácil e não vai estar na hora de descobrir esse poder dentro deles ainda. Aí o peixe, né, fala, já sei, vamos esconder lá nas profundezas, quilômetros de oceano, quero ver, achar. Não, eles vão ir nas profundezas, eles vão achar as profundidades, eles vão explorar tudo e não vão ter maturidade também para descobrir. Aí chega o búfalo como um terrestre e fala, já sei, gente, vamos esconder nas terras. É muita terra, vai ter que cavar tudo para descobrir. Eles não vão achar. Aí Deus fala assim, não, eles vão explorar os minérios, os minerais, vão conhecer tudo essa parte da terra e vão achar na hora que não é para achar. Aí chega o tatu, não tinha nada a ver com a história, né? O pessoal, não, ouve esse cara não, que esse cara não sabe de nada, só vai cavar buraco. O tatu, eu cavo buraco e escondo as coisas. Eu sei de tudo. Esconde dentro deles. Esconde dentro deles. Que eles não vão achar. E assim Deus os fez. Escondeu com o nome de consciência. Isso é uma lenda, mas vamos trazer, eu contei a historiazinha para a gente quebrar esse ritmozinho, mas vamos lá. Deus colocou dentro da gente as leis que regem o universo. Todo mundo tem um DNA de Deus. Todo mundo que está aqui sabe o que é certo e o que é errado quando sonda dentro de si. Nós não somos mais seres primitivos. Não somos. Jesus, quando veio aqui, ele discerniu uma etapa. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Dali, é como se ele falasse assim, vocês estão em outro patamar. O patamar primitivo ficou. O seu livre-arbítrio está maior. E com isso vem as responsabilidades. Porque quanto mais a gente tem o direito de escolher, mais responsável nós somos pelos nossos atos. O primitivo pouco sabia e pouco tinha acesso a essa consciência. Nós hoje já não temos acesso totalmente, mas já temos mais acesso a essa coisa chamada consciência, que na verdade são as leis de Deus. Aonde está guardada as leis de Deus? Na nossa consciência. Responde o Espírito de verdade. Então, quando a gente vai lá para a Revista Espírita, tem algumas... Revista Espírita, para quem não conhece, está pela primeira vez aí, Kardec, quando escreveu a primeira parte do Livro dos Espíritos, ele recebia 2.000, 3.000 cartas para responder. E nada passava fora do crivo dele, nada. Então ele não... E era luz de querosene, lembram disso? Tanto que ele desencarnou com problema pulmonar, de tanto respirar aquele querosene. Ele passava noite e noite olhando cada carta para responder. E ele perguntou o Espírito de verdade. Está lá no Obras Postas, quem quiser ler, não faz para a codificação, mas é um livro fantástico, é um dos que eu mais gosto. Ele pergunta lá a Zéfiro, que é o Espírito que ajuda ele, né? Que fala o seguinte, eu poderia escrever um periódico para responder, às vezes, uma pergunta, eu respondo 20, 30, um periódico é uma revista, né? Claro que você pode, vai lá, escreve. Ele vai e começa, aí ele fala assim, mas eu sou professor. Que a pessoa vai entender o que eu estou falando. Eu sou professor, trabalho em 2 escolas. Dá seu jeito. Dá seu jeito.
Isso foi no finalzinho de outubro para novembro. Quando foi em janeiro, ele lançou a primeira revista espírita. Deu jeito. Não tinha dinheiro, lançou com fundo próprio, porque ninguém queria, naquela época, ninguém queria desembolsar. É igual o espírita de hoje, né? Seria no bolso. E ele lançou. Depois conseguiu patrocínios. Um periódico que ele colocava as ideias para discussão. Então, eram ideias para discussão a nível mundial, para que todos pudessem discutir e chegar a uma conclusão. Essa é a revista espírita que nós temos, que tem que ser estudada e lida cada vez mais. Então, a gente começa a ver o seguinte, que ele escreveu, vou botar aqui um pouquinho assim, para a gente poder... Sem óculos não vai mais, né? Já foi época. Em 1858, um espírito fala assim, ó: não sendo perispírito um simples agente de transmissão, pois no espírito está a consciência. Se pudesse existir perispírito sem espírito, nada sentiria. Ao espírito chegam as sensações pelo perispírito. O espírito puro é inacessível ao desagradável. Nós, espíritos encarnados, somos como cegos de nascença diante da luz. O que ele está falando aqui? Que nós, quando nós nascemos, nós somos como cegos de nascer. Nós não temos acesso a todas as verdades. E aos poucos nós vamos recebendo. Você está falando, em março de 1959, o outro espírito fala assim, ó. Esse espírito se lamentava, estou resumindo aqui, tá? Esse espírito se lamentava por nunca ter construído família aqui quando encarnado. E Kardec pergunta, você quer reencarnar? Você vai reencarnar? Ele, não quero reencarnar. Aqui é melhor. Vejo com mais claridão, a carne pesa, obscurece e entrava. Porque quando a gente está na carne, nós temos esquecimento. Quando a gente tem um esquecimento, a gente esquece que é imortal. E a gente fica com as nossas decisões. Então, nosso sim e nosso não vai ser de acordo com quem eu sou, as influências que eu me deixo levar. E o tanto que eu acesso a minha consciência ou não. A minha consciência está ali guardadinho? Eu vou chegar lá onde eu quero chegar. Em 1859, em novembro, tem um poema que diz assim: o Deus que vê, quereis do universo banir, ou com um risco definir, presente o tende em vós a voz da consciência. E o outro aqui em abril, ou em 1860, ele fala: cada homem tem em si aquilo a que chamais de voz interior, e o que o Espírito chama de consciência, quando o ser humano está só, o escuta. Nesse momento reconhece a Deus, mas a ignorância o impede e lhe põe a máscara de orgulho que silencia. Eu tenho mais alguns aqui que eu não vou ler não, tá? Porque está repleto de mensagem de espíritos diferentes falando sobre a voz da consciência, que o nosso orgulho o faz silenciar. Que a consciência, a gente tem que se recolher e perguntar, interrogar, o que é para fazer? Qual a melhor atitude a ter? Mas nós não fazemos isso. Nós agimos por ímpeto, por impulso. E normalmente a gente se engana. Mas vamos continuar aqui, tá? Então, eu estava lá na consciência, que todo mundo tem a consciência. Só que nós não somos mais primitivos. Jesus veio e quebrou esse período primitivo, o período de expiações e provas. Um período onde a gente já tem a maturidade de fazer as nossas escolhas. Um dos itens desse capítulo é a fatalidade. Eu vou falar de todos eles, vou falar meio sortido assim, tá? A fatalidade. Então, a fatalidade não existe como a gente entende. O que é fatalidade, se quiser entender como esse nome? Então, como eu já tenho uma consciência, estou acessando um pouquinho dessa consciência, como eu já sei o que eu quero, como eu já entendo um pouquinho da imortalidade, já não sou mais um espírito primitivo, eu, quando vou reencarnar, eu faço parte, geralmente, das minhas escolhas, expiações. Ou seja, onde eu quero reencarnar, com quem eu vou vir, o que eu quero passar, onde eu quero evoluir. E isso eu vou ter um espírito amigo,
chamado anjo guardião, anjo da guarda, o nome que quiser dar, de ordem superior. E ele vai nos auxiliar a essa escolha. Mas nós temos o livre-arbítrio da escolha. E ele vai nos auxiliando. Não, isso não. Isso não. Vai devagar, vai mais forte. Vai como médium, frequenta uma casa espírita, vai para a igreja católica. Tem uma vida simples, vai lá. Né? Porque a gente quer fazer, a gente acha que consegue muita coisa. A gente quer tudo de urgência. A gente quer tirar milhões de defeitos em uma encarnação. Se a gente conseguir tirar um, está no lucro e muito. O negócio é sempre andar para frente. Aí a gente vem, só que quando chega aqui a gente esquece. Lembra do livro Custódio de Saquarema lá? Que ele vem para numa casa espírita, todo certinho para poder levar a doutrina à frente, divulgar, através dos exemplos, se torna um advogado. E quando ele vai presenciar a doutrina, aquela vozinha fala no ouvido: agora, Custódio, você se formou, é um cara de renome, curte um pouquinho, né? E ele curtiu um pouquinho. Curtiu, não vou dar muito spoiler do livro não, tá? Curtiu. Chegou no final, ele, agora eu vou me dedicar à doutrina, né? Agora, que já está velho, não tem nem mais fluido, deixa para a próxima. Esses somos nós, sem críticas. Então a gente reencarna e com nossas expiações. Quer chamar isso de fatalidade, tudo bem, sem problema nenhum. Mas nós escolhemos, tivemos a escolha, a liberdade de escolha lá. Só que aqui também, mesmo nas expiações, se a gente atingir o objetivo, eu não preciso passar por ela. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Se eu estou aqui para aprender, eu já aprendi, por que eu tenho que passar por uma prova? Então, é por isso que Jesus afirma que o amor cobre a multidão dos pecados. E a gente vê, se a gente for analisar nossas vidas, nós somos amenizados de muitas dores. Só que eles não falam. Ou falam durante o sono, no desprendimento do corpo. Eu lembro de um conhecido nosso, o Zanata, não sei se vocês lembram dele aqui, lá do Céu de Rio, que ele era piloto da base aqui, e o sonho dele sempre foi ser piloto. Uma vez de fazer uma palestra no Jefa, ele até escreveu a parte de baixo da Gênese, né? A Gênese do céu, ela não é a mesma Gênese de Kardec, tá, gente? Pelo amor de Deus. É que no rodapé ele pegou todos os fatos que foram comprovados na Gênese e escreveu no rodapé. Por isso que a Gênese é grossa assim. Então ele botou fotos, tal, que naquela época não tinha. Então ele deu uma palestra no Jefa, só que no outro dia eu fui na Praça do Oeste, comer aquele pastel, né? Cheguei lá e estava lá. Eu todo bobo, assim, né? Chamei a atenção, fui lá conversar com ele. E aí, ele estava de bota de neoprene, falei, tudo bem com você e tal? Vai esquiar. Sabe aquele negócio que tira da cabeça e né, tinha que ficar quieto? Foi eu. Vai esquiar, ele falou, não, é porque meu sonho de criança foi sempre ser piloto. E estuda muito, passei pelo Cian da vida, né? Estudei, corri atrás, sofri. Não é fácil, consegui o que eu queria na vida, porque eu vim. Cheguei lá, fiz meu voo de instrução, fiz alguma parte, fui mexer numa porta, a porta caiu lá, arranquei meus dedos. Acabou meu sonho, fui reformado. Eu no hospital chorava, agoniava e reclamava, e apareceu o mentor e falou, chega, né? Você veio perder a perna devido às suas obras e só tirou os dedos. Quer perder a perna? Esses somos nós. A gente se lamenta sem saber. Todos nós somos amenizados e muito. É por isso que devemos agradecer. Mas se for lembrar de toda hora, qual o mérito? Qual o mérito? Então, nossa liberdade, ela vai crescendo de acordo com a nossa maturidade. Espiritual. Não existe maturidade material. Maturidade é moral. É entender que eu sou um espírito
E cada dia mais eu vou entendendo isso. A ciência está avançando de uma forma fantástica, mostrando isso. Mostrando que as doenças já são escolhas nossas. Um Crohn, uma colite ulcerativa no intestino, já vem da ansiedade. A pessoa muito raivosa aumenta a pressão. A pessoa que tem muita raiva tem dor no estômago. Uma pessoa indecisa tem labirintite. Uma pessoa teimosa desenvolve a diabetes. Esses são estudos feitos. Tem as suas exceções, mas a maioria são assim. São sentimentos equivocados em relação à lei de Deus. Sentimentos equivocados em relação com o outro. Aí entra a questão da liberdade. Ele fala no capítulo que nós não temos liberdade absoluta. Não temos. Teríamos se fosse uma eremita, sem ninguém ao lado. Não existe. Nós nascemos em família. Todo mundo tem um pai, uma mãe, ou um tio ou um avô. Uma criança não vinga se não tiver ninguém. Hoje em dia tem 40 anos, é criança ainda, né? Mora no lar ainda, né? A gente vê como é que está a situação. Então, nós dependemos um do outro. Eu sempre falo que a família é o personal treino de evolução. Ali a gente aprende. O pessoal sabe quem nós somos, nós sabemos quem ela é. Só aqui nessa encarnação, né? Que tem um esquecimento. Então ali a gente aprende a amar, a conceder, a escutar, a falar. Então a gente começa a aprender que nossa liberdade ela é limitada ao outro. Então por isso que é se colocar no lugar do outro está a lei de todos os profetas. É por isso que é a lei universal se colocar no lugar do outro. Está em comunidade para isso. Eu lembro um caso de Chico. Chico sempre tem caso, né? Um caso de Chico que ele chega lá em Minas, naquelas supermercado de verduras, hortaliças. Ele começa a pegar a cestinha dele e escolher os tomates. E o pessoal fica todo, aquele celebridade na cidade, né? Todo assim, poxa, Chico Xavier está ali. Fica o pessoal olhando e ele escolhia aquele tomate vermelho, bonito, frondoso, e escolhia um ruinzinho, murcho, lá seco, e botava na cesta. Um bom e um ruim. Um bom, aí o cara não aguentou, né? Chico, eu não entendi muito a sua logística. Né? Dá para me explicar porque você escolhe um bom e um ruim? Não, porque se eu escolher todos os bons, o outro que vem escolher depois só vai sobrar os ruins. Isso é se colocar no lugar do outro sem precisar mostrar a ninguém. Isso é ter liberdade de escolha. Que nós temos em cada momento de ceder a vaga no estacionamento, de às vezes ceder um lugar numa fila. São atos simples que nos mostram as nossas escolhas. A nossa liberdade de escolha. Mas vamos continuar, né? Falar de Chico e dar um patamar um pouquinho mais alto. Então a gente também tem uma coisa chamada, como nós estamos influenciados o tempo todo pelo outro encarnado, não vamos esquecer que tem mais desencarnado que encarnado, que somos nós. Somos nós, que estamos lá e aqui. Então nós temos sintonias também espirituais que nos sopram. Ah, eu não sou médium. Calma aí. Vamos entender isso aí. Uma confusão que tem muito no meu espírito aí. Tá? Todos nós somos médios? Sim, Kardec afirma isso, lá no livro dos médios. Mas todos nós somos médios ostensivos? Não. Qual é a diferença? Todos nós somos influenciados? Sim. Apesar de ordinário, são eles que nos dirigem. Ou seja, os espíritos nos dirigem. Caramba, então meu livre-arbítrio fica menor ainda? Fica. Minha liberdade é menor ainda? Sim. Mas vamos entendendo isso. Então, esses espíritos que estão aí, eu falei, eles nos dirigem. Eles sopram no nosso ouvido. Porque eu estou falando assim, então, todo mundo é médium. Todo mundo recebe influenciação. Sente um calafrio, sente uma vontade de rir, uma vontade de chorar, sente uma emoção, se dá na hora do impulso nervoso, se deixa fluir aquela fala bonita, né?
Ou escreve um texto lindo. Na hora da raiva, deixa temperar aquela vontade mais intensa e depois se arrepende. Mas não consegue gravar, não consegue trazer para o outro. Então esse não é um médium ostensivo. Eu vi uma coisa ali, mas nunca mais vi. Me deu vontade de falar, me fiz uma prece, nem parecia que fui eu, mas não fiz mais. Eu não sou médium ostensivo. Médium ostensivo é aquele que se repete. É constante essa manifestação. Então todos nós somos médiuns. O ostensivo não, ele recebe o recado, grava e traz. Medianeiro, comunicação dos dois planos. Seja ela pela escrita, pela fala, pela percepção, pela intuição, e tem centenas de formas de trazer as informações de outro plano. Então entendemos isso. Então todos nós não somos médios nesse sentido, todos nós somos influenciados. Então todos nós, na hora que vamos escolher o que falar, o que fazer, de doar a vaga ou não, ou escolher o tomate certo ou não, a gente é influenciado pelo outro que está do lado e pelo aquele que eu não estou vendo. E muitas das vezes, finjo que nem existe. Falando isso para espíritas. Que quem não sabe não vai acreditar, mas quem sabe, finge que não existe. E cede à tentação. Mas não se engane, ele não é culpado. Quem faz somos nós. Nós não somos mais aquele primitivo. Nossa responsabilidade hoje é maior. Nossa liberdade de escolha hoje é maior. Então, todas as decisões de ficar com raiva de alguém ou não, é minha. A decisão de eu escolher o tomate certo ou não, é minha. Estou falando coisas pequenas. A decisão de eu dar um tiro em alguém ou não, é minha. E talvez eu fiz passar essa expiação, esse momento, não, lá no começo da minha encarnação eu fiz essa escolha de passar por esse momento. Ou talvez não. Foi uma prova aqui, eu não vou saber. Mas na hora H eu vou mostrar quem eu sou. Porque aqui no grupo espírita todo mundo é bom. Todo mundo é Jesus. Fala nem Chico, é Jesus. A gente cede lugar, fala, abraça, beija. E lá fora, como eu sou? Porque eu não escondo. O pensamento, que é um atributo do espírito, não é escondido. Ele é vaga. Ele é matéria. Ele se manifesta na matéria e no campo quântico. Isso é outro estudo para a gente fazer. E os espíritos percebem e captam. E sabem quem nós somos. Não adianta fingir. Então, quando eu falo que nossa liberdade, estou resumindo o capítulo também, gente, né? Ele fala que a nossa liberdade ela é pequena ainda e vai crescer. É isso. O espírito superior tem muito mais liberdade, porque ele acessa muito mais a consciência, as leis de Deus. Nós temos informações que o Espírito Cristo, como Jesus, ele não erra mais nas coisas materiais. Sabe lá o que está evoluindo. Está lá em mundo maior. Ele tem outro tipo de evolução. Estão evoluindo em outras áreas. Nós ainda pecamos por coisa pequenininha. Mas vamos lá, voltar lá. Então, nessa influenciação, eu sou influenciado o tempo todo. Por quem? Por obsessores? Não. Por espíritos normais como nós. Só que aí depende um pouquinho. Vamos lá. Os filmes mais assistidos hoje no mundo. Terror e pornográfico. As coisas que eu gosto vão estar espíritos perto de mim que gostam disso. Então eu vou sentir e vou ouvir eles. E eu ouvindo, eu vou ter que falar sim ou não toda hora. Será que eu vou ceder em algum momento? Orai e vigiai, fala Jesus. Porque se eles tentarem e não conseguirem, se afastam. E vão ficar os que pensam pelo menos parecido comigo. Então vai ficar mais fácil as minhas escolhas. Então, esse envolvimento que nós temos depende também de nós. São nossas escolhas do dia a dia. Então, a liberdade que nós temos hoje já é muita.
que nós estamos equivocando demais. Demais. É atitude simples. Simples. Nós temos que rever agora um ponto assim. Qual é o meu propósito de estar aqui? É evoluir. É ser feliz. Muita gente fala assim, espírita prega o sofrimento. Mentira. Não estudou a doutrina. Espírita pega o conhecer. Se o conhecer me liberta e me faz tomar cuidado para que eu não venha mais a sofrer, se isso é pregar o sofrimento, tudo bem. Mas entender as coisas e fazer as escolhas é renunciar àquilo que me faz mal. Porque é muito mais fácil eu revidar. Porque há mais coragem naquele que não revida. Tem muito mais coragem naquele que não revida. Hoje a gente passa por muitos lugares, a gente vê as pessoas discutindo por coisas que não têm valor quase nenhum. O que tem valor hoje é a minha vida de encarnado. O que tem valor hoje é o meu conhecimento que ninguém me tira, que esse conhecimento me liberta, me faz tomar atitude diferente, me faz ter mais liberdade. E ter mais senso de responsabilidade. Porque existe uma lei do universo chamada ação e reação. Então, para que a gente não se equivoque, não sofra muito, ele limita nosso livre-arbítrio. E com isso, nossa liberdade de escolha. Só por isso. Que se a gente não fosse sofrer, ele liberaria. É simples assim o fato. Mas nós ainda estamos tão equivocados que a gente ouve pessoas falar assim: ah, eu trato muito bem, eu não humilho meu empregado. Hã? Como assim? Você trata bem? A escravidão é dos itens tratados aí. Nós ainda trazemos ranços dentro da gente de escravidão. Se a gente tem um pouquinho mais de poder, um pouquinho mais de situação financeira, a gente arruma pessoas para trabalhar para a gente num sistema quase de escravidão. Em Grilhões Partidos, no livro, existia uma espírita, dirigente de casa, que estava numa reunião mediúnica. O espírito se manifestou, um espírito que tinha sido um escravo, e falou assim: eu vim aqui para ouvir de você o perdão, para que a gente liberte essas amarras, essas correntes. E ela, num âmbito de animismo, quem não sabe o que é animismo, aquilo que vem de dentro dela, falou assim: eu libertar um negro escravo? Jamais. É de chorar atitudes como essa hoje. Todos somos irmãos. Todos estamos no mesmo planetinha. Todos estamos com dificuldades fantásticas. Não tem ninguém totalmente são, psicologicamente, mental, emocionalmente. Então, em vez de a gente se abraçar, vamos se degradar. Não estamos se colocando no lugar do outro. Porque Jesus, ele não veio nunca trazer a paz. Que ele falou o seguinte: eu vim trazer a espada. Cada um vai brigar muito com você mesmo. Porque ao conhecer essa doutrina que liberta, nos faz brigar com nós mesmos. E faz renunciar àquilo que nos faz mal. Ele pergunta também lá, nesse capítulo, sobre aquele que não sabe é amenizado, né, nas suas escolhas. Aí ele fala: a pessoa que está embriagado, ele é amenizado do que faz? Eles respondem: ué, não foi ele que escolheu perder a razão? Errou 2 vezes. Porque as escolhas são nossas. Todas as escolhas são nossas. Não se enganem. Tudo que eu estou passando, a família que eu escolhi, as dores que eu sinto, foi o que eu passei, foi o que eu escolhi. Lembra quando o Chico estava passando por um processo de muita dor, depois de uma sessão de cura com Bezerra de Menezes, que tinha dor de glaucoma fantástico na vista, e falou assim: Bezerra, você pode aliviar a minha dor? Aí Bezerra fala: Chico, eu posso te curar? Eu não quero.
Só quero que alivie a minha dor. Que se curar a minha vista, essa dor brota em outro lugar. Porque é a única que me alerta das coisas que me equivoco. Quando eu faço coisa errada, ele dói. É um ser consciente. Eu pediria para me livrar das dores. Sem dúvida. Mas um ser que entende, um ser que compreende as leis de Deus, ele vive diferente. É um ser de outro mundo, vamos falar assim, que vê um mundo que nós não vemos. Existe uma música na internet espírita chamada O Protetor. Depois, quem quiser escutar, escuta, que é uma música muito bacana, dá vontade até chorar. Que esse anjo da guarda, que eu falei lá no começo, esse espírito protetor, ele tenta nos ajudar a todo momento. E é um desabafo desse protetor. Ele fala, eu tento te ajudar, mas você não quer. Eu te falo, mas você não escuta. Eu estou ao seu lado, mas você não me sente. Aí Jesus falou, vem a mim, todos aqueles que eu vos aliviarei. Mas nós vamos a ele? Tem gente que fala com a gente no atendimento fraterno, fala assim, Roberto, eu não consigo fazer uma prece à noite, eu durmo. E quem falou que o Espírito dorme, gente? Quem foi que te avisou isso? Você continua orando lá de lá, gente. Você não lembra. Mas o Espírito não dorme, quem precisa descansar é o corpo. São detalhes. Vamos fazer preces. Foi a ferramenta que Jesus nos ensinou quando eu quero conversar com Ele. Que quando tiver 2 ou mais em reunião de pensamento, ali Ele estaria. Se está doendo, se recolha. Sente e peça a voz da consciência. Lembra que nós temos a consciência para termos a liberdade de escolha? Pai, está pesado. Me ajuda, o que eu faço? E com certeza, por animismo, a sua própria voz, está no seu DNA, que nós somos filhos de Deus, vai te responder. Vai te responder, mas em silêncio. É por isso que Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo. E lá no Livro dos Espíritos recomenda isso. Vamos nos conhecer. O que me aflige hoje? O que está limitando a minha escolha? Quais são as coisas que eu posso escolher? Isso é meu, tá? Eu sempre falo assim, o que Jesus faria? Não consigo fazer tudo não, tá, gente? Mas eu falo assim, o que Jesus faria nesse momento? Às vezes eu tento. E esses somos nós. Por que a Terra está em tanta aflição? Porque nossas escolhas estão aumentando. O livre-arbítrio está sendo mais amplo. Nós estamos escolhendo escolhas difíceis. Escolhemos expiações difíceis. Não foi expiações fáceis, não. E cada vez mais vai aumentar. Lembra que Jesus falou? Vai haver muito ranger de dentes. É isso que nós estamos passando. Porque a gente quer mudar. A gente quer fazer as escolhas certas. A gente quer ser diferente. Mas é fácil? Renunciar dói muito aquilo que a gente gosta. Quando a gente desencarna, é um alívio tão grande. Os Espíritos nos dizem que é muito mais fácil se encarnar. Porque lá me dá... Lembra que o corpo pesa? O Espírito falou aqui. Falta clareza. Lá amplia. Lá eu me sinto mais leve. Eu não tenho mais esse corpo pesado. Porque esse corpo limita o meu pensamento. Lembra que tem o perispírito ali? Também é denso. Ele limita o meu pensamento. Eu quero me sentir livre. Eu quero ser capaz de ter mais escolhas. Então, para isso, eu tenho que entender muito quem eu sou. Entender que eu tenho cada vez mais a ajudar o outro. Porque aquele que está nesse capítulo também, ele fala para a gente que a gente tem que sempre amparar o mais fraco, nunca escravizá-lo. Seja ele por emoção, seja ele psicologicamente, né, ou fisicamente. Nunca. A gente tem que sempre ser o mais humilde possível. Olha a humildade aí. Mas nosso orgulho não deixa. Que é justamente o mal da humanidade. Egoísmo. Orgulho. Eu quero, eu posso, é meu.
Hoje o Espírito vai falar assim, coitado, não sabe o que faz, como Jesus falou, né? São filhos de Deus, têm um potencial fantástico, tudo pode, mas não conseguem, porque não tem força. Lembra as escolhas? Tem aquela série The Chosen, né, que foi até premiada agora, porque foi uma das mais assistidas, né? Quem não assistiu, assista. Eu choro quando assisto algumas passagens ali. Aquela de Nicodemo, lá não sei qual é o episódio, lá no começo, que Nicodemos vê em Jesus um ser realmente de luz. Ele é um ser estudado, ele estudava do Sinédrio, né? Só que ele podia renunciar a tudo aquilo que ele tem, né? Que ele era. Então, quando Jesus convidou ele para segui-lo, e quando ele reúne todos os discípulos, Nicodemos está atrás da parede, olhando pela portinha assim, pela greta da portinha, e fala assim, fica olhando, né? E Jesus o vê, aí fala assim, mentalmente, né? Meu amigo, você ainda não conseguiu, deixa para a próxima. Ou seja, não teve força de largar tudo e me siga. Mestre, o que eu faço para ganhar o reino de Deus? Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como é que eu ganho para ganhar a felicidade? Largue tudo que tem e me siga. O reino dos céus, né? Largue tudo e me siga. É isso que ele fala. Largue o que você construiu de conceito material. Está equivocado. Está equivocado. Se não está te fazendo bem, largue. Procure, a gente fala casa espírita, mas qualquer casa religiosa. Porque a gente vê Madre Teresa, a gente vê Gandhi. Esses seres transcenderam religião. Casa espírita é porque a gente se reúne, tenta entender, se abraça, chora junto. Aqui não é diferente. Todas as casas espíritas têm um senso comum de conhecimento, é por isso que a gente fala a mesma linguagem. A gente chora junto. A gente tem exemplos todo dia das reuniões mediúnicas de espíritos que estiveram com a gente recentemente e vêm narrar as escolhas equivocadas. E uns pedem que cerciem a sua liberdade na próxima encarnação, para que possa fazer menos besteira. Mas não vai cercear. Não vão. Alguns vêm com problemas mentais, vêm com problemas físicos, para cercear realmente a liberdade dele. Não tem liberdade de escolha, que errou tanto. Mas a maioria de nós já tem assim uma consciência fantástica do que quer, senão não estaria aqui. E essas lutas que nós travamos nos traz, não vou falar sofrimento não, essa angústia de cada dia querer melhorar. Eu quero construir ali, eu quero botar no computador, eu quero fazer um estudo, eu quero fazer... Gente, tanto trabalho para fazer, tanta coisa para se modificar. E o mais importante somos nós. Eu estava falando com o Ercílio ali, um espírito amigo da casa, Baltazar, lá do CELD, ele falou com a gente aqui, vá e leva a doutrina espírita para fora dos muros da casa espírita. Isso antes da pandemia, ele não sabia como fazer, não tinha nem live, né? Essas coisas feitas pela pandemia que modificou. Hoje nós temos semeador.net, uma TV espírita 24 horas, a única do mundo, aqui da região. Se você acessar lá o aplicativo do iPhone, aplicativo do Android, ou pelo site semeador.net, a televisão está lá, com programas médicos espíritas, psiquiatras espíritas, programa falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, com 11 lives ao vivo semanais, para que a gente possa sintonizar com a espiritualidade amiga, para que a gente possa se fortalecer, porque às vezes parece estar sozinho, parece que é uma luta sozinha. Fechamos hoje nossas estatísticas, mais de 6 mil acessos aos nossos vídeos. Isso é legal, mas é pouco. Nós somos menos de 2% de espíritas no mundo. No Brasil, que é o maior país espírita do mundo. Nós temos amigos em Portugal, estou fundando casa lá, estava fazendo uma ajuda com eles. A casa fica a 100 km de distância uma da outra. Aqui em São Pedro temos o quê? 7? 6? 7 casas, né? Tem casa espírita tudo que é lado. Participe, estude. Convide. Não precisa forçar na casa do pessoal bater todo dia, não. Mas nós temos a liberdade
de como um dia, 30 anos atrás, alguém me levou, tudo bem, foi meio carregado, né? Mas foi. Eu quero fazer o mesmo pelo outro. Porque eu vi como minha vida mudou. Eu já tenho informações que era para ter desencarnado há muito tempo. Minha vida mudou. Para melhor? Sim. Com mais luta? Sim, também. Mas eu sei porque eu estou lutando agora. Então, quando a gente fala de doutrina espírita, a gente fala do coração. A gente sente, a gente chora quando eu falo. É bacana. E as provas são irrefutáveis, porque enfrenta a razão frente a frente, em qualquer momento da humanidade. Todos os cientistas que tentaram ir contra a doutrina espírita viraram espíritas. Tentaram estudar, cientistas sérios viraram espíritas. Porque as suas verdades dá para ser estudada. Então, muita gente procura pela mediunidade, mas esse não é o propósito de uma casa espírita. Isso é o de menos. O propósito de uma casa espírita é entender, é aumentar a nossa escolha, é aprender a se colocar no lugar do outro. É fazer esses mutirões de almoço que eu estava falando aqui, e vir todo mundo. Porque é legal aquele macarrão com carne moída, quem não come carne joga fora, come só macarrão. Não é? Ri, se diverte. É uma tarde excelente. Quantas vezes já fizeram reuniões aqui debaixo desse sol quente de meio-dia aqui? Não foi? Eu vi uma aqui, quase desmaiei. Como na Cruz de Fraternidade, quem conhece. Casas fantásticas, alegria, família. Que não se engane, nós fizemos a programação de estarmos aqui. Nós não podemos perder a oportunidade. Nunca. Kardec, quando codificou a doutrina, ele perguntou em Obras Póstumas, por isso que eu gosto tanto de Obras Póstumas. Perguntou o Espírito de Verdade, se eu não codificasse a doutrina, o que seria da doutrina espírita? O que seria do restante da humanidade? Eles perguntaram, se você não fizesse, outro faria. Dizem que seria Leon Denis, né? A gente não tem certeza, mas... E se esse não fizesse? Outro faria. E se esse não fizesse, outro faria. Mas aí veio o mais bonito. Mas não se engane. Você perderia a oportunidade. Não vamos perder a oportunidade de estar na nossa porta, gente. Não vamos perder. Porque hoje, conhecer a doutrina espírita é um benefício dado a poucos. Porque a gente já pode escolher com propriedade. Se errar por quem nós quisermos. Mas nós já sabemos qual é a escolha certa. A escolha certa sempre é ser sereno, ser pacífico, se colocar no lugar do outro, tentar entender aquele que ainda não entende e se calar, mesmo se o outro estiver errado. Que Jesus ensinou pelo exemplo. Ele não forçou ninguém a segui-lo. Ele não deu nenhum evangelho, porque não existia ainda, né? Nenhum papiro. Ele só falava e exemplificava. Esse é o nosso papel hoje, divulgar. E divulgando, a gente vivencia. E daqui a pouco, eu falo por mim, com 53 anos, não tenho muito tempo aqui encarnado mais. Já passei da metade e muito. Então daqui a pouco estou do lado de lá. E eu vou ter que refletir com a consciência que está dentro de mim. Aí que vem a questão. O que é que eu fiz? Eu podia ter feito mais. Aquela música, eu podia ter amado mais. Eu podia ter vivido mais. Mas não precisa ser triste para viver mais. Então, essa bendita doutrina espírita pode estar no coração de todos nós. E a gente vai escolher de novo o tanto de liberdade que nós vamos ter. Então, nossa liberdade, como eu falei, esse capítulo nos ensina que ela é limitada ao nosso adiantamento moral. E nós escolhemos o tanto de liberdade que queremos ter. E a gente, por mais ou menos que nós temos, nós somos responsáveis por elas. Não importa de onde venha, porque na palavra final é sua e só sua. O sim ou não é seu. Eu vou fazer ou não é seu. E não pode falar assim, não fui eu. Eu não queria fazer isso e fiz. Isso não existe. Porque você vai se autoanalisar.
E a sua consciência vai fazer um parâmetro, essas leis de Deus do seu DNA, com as suas escolhas. E com certeza nós vamos ter boas escolhas daqui para frente. A cada dia nós somos melhores. Nós nunca fomos pior do que fomos hoje. Nós estamos no ápice de nossa evolução moral. Olha que coisa boa. Eu sou ruim, hein? Estou no meu ápice. Então que Jesus possa assim estar nos nossos corações, que a gente possa estar convicto da doutrina espírita, convicto em Jesus, convictos em religar a Deus, convicto em, antes de tomar qualquer atitude, pensar. Antes de dizer um sim ou um não, fazer ou não fazer, respire fundo, consulte a consciência, que ela vai ter a voz certeira, não do erro. Graças a Deus. Que reflexão, hein, gente? Que a gente tem aí para parar, pensar, ver, né? Botar os pensamentos em ordem e ver que nós não somos o centro das atenções, né? A gente precisa, o quê? Refletir em cima disso. A gente vai para o segundo momento da nossa palestra, que é o passe. Os aplicadores, por favor. Vamos juntos levar o pensamento a Deus, Pai Criador de todas as coisas. Jesus, companheiro e amigo de todas as horas. Aos mentores espirituais desta casa e cada um aqui presente. Ó Mestre Jesus, que possa sondar os nossos corações, nos trazendo paz, esperança, saúde. Agradecemos, Senhor, a certeza que nos dá da imortalidade da alma, a certeza de que não estamos só, Senhor Jesus, a certeza do nosso anjo guardião nos amparando, nos intuindo e nos guardando. Rogamos que esse anjo amigo possa na noite de hoje, Senhor, nos trazer fluidos salutares de cura, nos trazer roteiro seguro para as decisões assertivas da vida. E, Mestre Jesus, pedimos força, muita força, Senhor, para que possamos seguir em frente nessa encarnação. Nos mostre o roteiro, Senhor, nos dê ânimo, vida. Então, Senhor Jesus, rogamos que possa estar nos lares, nas famílias de cada um aqui presente. Que possa rondar aqueles que sentem frio, dar sabedoria àquele incrédulo e fornecer paz nesse momento tão conflituoso que se encontra o planeta. Então, Senhor Jesus, pedimos e rogamos que faça-nos instrumento de vossa paz aonde quer que estejamos. Que possamos ser divulgadores e, acima de tudo, exemplos da sua seara de paz. Então, Senhor Jesus, sob suas graças, suas bênçãos e o amparo de toda a equipe espiritual, daremos por encerrado, de nossa parte material, o estudo desta noite. Graças a Deus. Dois recadinhos rápidos. Hoje a água fluidificada está aqui à esquerda, não está na saída como é normal. E quem quiser fazer a reserva do cozido, pode procurar nossa irmã Josi, que está ali, faz as anotações já, tá? Boa noite a todos. Obrigada.